tudo bom com vocês? Estamos começando o Cuscuzeira dessa semana, um conteúdo exclusivo do Cuscuzcast para o YouTube. Mas antes de tudo, eu queria pedir para vocês que vocês se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho da notificação para que vocês possam receber de maneira instantânea quando a gente colocar conteúdo novo aqui, tá certo? Também não deixe de se inscrever no feed, né, da gente, no Spotify, no Deezer, no Cashbox, né? Se inscrever também e seguir a gente no nosso Instagram, porque também tem coisas que a gente só bota só no Instagram e não coloca nem no feed do podcast e nem no YouTube, né? Tem algumas curiosidades que a gente tá colocando e tal, a gente tá melhorando isso aí. E aí começa o dessa semana, espero com a colaboração dos nossos vizinhos, com a colaboração dos cachorros dos nossos vizinhos, com a colaboração do carro do ovo, com a colaboração do carro do gás, com a colaboração do carro da farmácia e da água, para que eles não façam barulho e o microfone não possa captar, né? Então, assim, o tema dessa semana a gente falou, é um tema referente ao último podcast que a gente teve, o podcast número 40, é uma série que a gente está fazendo para esse segundo semestre no nosso feed, chamado Os Cabras. São homens e mulheres que foram importantes para a igreja no Nordeste principalmente. E alguns andaram pelo Nordeste, outros nem vão ter andado, mas vão dar o pontapé a nível nacional, e aí com isso vai chegar no Nordeste. Então muitos deles ou vão ser plantadores de igreja aqui mesmo, ou vão ser os caras que que deram o pontapé inicial das suas comunidades, e isso chegou aqui no Nordeste, tá certo? E a gente, nesse primeiro encontro, era impossível a gente não falar de um cara, e eu vou também dar uma pincelada um pouco na esposa dele, mas eu vou falar mais desse cara, não é machismo não, tá? Mas eu vou falar mais sobre o conteúdo desse cara e o quão sensível ele foi para a sua época, o quão importante, né? E lembrando que às vezes a gente fala do cara em questão que a gente vai conversar e a gente só pensa no legado dele como um plantador de igrejas. O nome dele é Robert Calley, um pastor escocês, um pastor congregacional, que foi o cara que plantou a primeira igreja evangélica no Brasil, lá no Rio de Janeiro, e plantou a primeira igreja evangélica no Nordeste, que foi em Recife, que é a Igreja Evangélica Pernambucana, ou Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana, é mais conhecida para quem é daqui do Recife, como quem é da minha época, como a Igreja da Segunda Super. Então, se você é velho que nem eu, você sabe que a Igreja da Segunda Super é a primeira igreja da nossa cidade. E aí, velho, eu acho que é muito interessante, e eu não vou me aprofundar aqui, porque eu quero que você escute o nosso podcast, que eu acho que a gente chamou um cara muito massa para falar sobre isso, pastor Pedro Silva, um pastor congregacional, pastor que foi professor do seminário congregacional de Pernambuco, e ele trouxe algumas observações que nem eu sabia, cara, eu não contava com isso. Por exemplo, não sei se vocês sabem que antes do Calley, além de pastor, na verdade, ele era médico. E ele queria atender as pessoas que não tinham condições. Olha, se já é difícil hoje você ter acesso à saúde, quem não tem, né, condições, imagine isso em pleno século XIX. Imaginou, né? Imagine também que quando você tinha mais dificuldade, você não tinha como identificar também as doenças. Então o que o cara fazia? Ele cobrava mais caro dos ricos para poder dar para ele base suficiente para ele cobrar mais barato ou até trabalhar de maneira gratuita para os pobres, né? É interessante isso. Outra coisa também que é interessante observar do Robert, e agora também, vamos dizer, a contribuição da sua esposa, sua segunda esposa, né? Que ele foi viúvo no primeiro casamento, ele tornou-se viúvo, infelizmente. E a segunda esposa, Sarah Calley, né? Ele, junto com ela, eles fizeram a primeira escola pública gratuita em língua portuguesa. Então eles fundaram a primeira escola pública gratuita em língua portuguesa. Isso é muito importante. E por que eu falo língua portuguesa? Porque antes deles virem para o Brasil, em 1855, eles passaram um tempo na Ilha da Madeira, em Portugal. Fundaram a primeira igreja protestante lá. E é interessante que algumas literaturas portuguesas mencionam Calley, mencionam os protestantes como os calistas de Calley, vindos de Calley, né? De tamanha a influência dele lá para os portugueses, né? Para a igreja de Portugal. Outra coisa também que é importantíssima, é que esse casal, quando vem aqui para o Brasil, eles vieram com a intenção genuína, né, uma intenção direta mesmo, explícita, vamos dizer assim, seria a melhor palavra, de evangelizar brasileiros.
Por que eu estou falando isso? Porque já existia, né? E aí você pode até questionar aqui nos comentários, vocês têm total liberdade para comentar, se vocês discordarem ou concordarem com alguma coisa. É interessante que quando a gente para ver, por exemplo, há igrejas de colônias alemãs e inglesas aqui no Brasil antes do Keller. Só que a finalidade, e também por uma questão de lei, a finalidade dessas igrejas eram apenas oferecer auxílio espiritual para essas comunidades, para a comunidade de alemães, para a comunidade de ingleses. Então, vale salientar que Robert e Sarah Calley vieram para o Brasil já na intenção de evangelizar brasileiros. Só que existiam alguns problemas, e esses problemas eu não vou detalhar, tá certo? Eu acho que é muito importante vocês observarem o podcast, né? Até porque o pastor Pedro Silva fala com melhor propriedade que eu, sem dúvida, né? E é interessante que eles começam a lutar pelos direitos civis e sociais para os cristãos protestantes, ou como se dizia na época, acatólicos. A gente sabe que hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem uma relação, na grande maioria das vezes, com os nossos irmãos católicos, muito boa mesmo, é uma relação às vezes até de cooperação em algumas ações, principalmente de cunho social. Naquela época o negócio era diferente. Naquela época a religião oficial do Estado brasileiro, né, da monarquia, que a gente estava na época do Império, era o catolicismo. Então existia toda uma questão por trás, entendeu, que dificultava muito a vida dos brasileiros protestantes. Para vocês terem uma ideia, o protestante estrangeiro tinha mais direito social e civil no Brasil do que o brasileiro. É meio confuso, né? Então, para vocês terem uma ideia. E aí, cara, se a gente for parar para ver, Sarah e Robert Calley, para conseguir isso, se juntou com gente top, velho. Se juntou com o pai de Joaquim Nabuco, se juntou com Machado de Assis. É isso mesmo, Machado de Assis, o que muitos dizem ser o maior escritor brasileiro, né? Machado de Assis se juntou aos protestantes para lutarem pela causa da liberdade social e civil. E quem estava lá junto com eles? Um tal de Robert e Sarah Calley. É interessante isso, né? É muito interessante quando a gente para ver isso. Outra coisa também que é sensacional, a igreja que eles fundaram, comecinho ali, né, do trabalho, do ponto de pregação, em 1855 no Rio de Janeiro, eles incluem os negros. Veja, a gente só vai ter a abolição da escravatura em 1889. Ou seja, Sarah e Robert Calley já estavam à frente do tempo, pelo menos há 34 anos, incluindo os negros na vida da igreja. É tão forte isso que a primeira igreja evangélica fundada no Brasil, em 1858, que é a Igreja Evangélica Fluminense, que existe até hoje, ela já surge com a intenção de não receber e não recebia no seu rol de membros escravocratas. Se eles soubessem que o cara é escravocrata, o cara não era aceito no rol de membros. Isso era incrível, isso era importantíssimo e podemos dizer muito bem que naquele momento a igreja evangélica passa também a ser uma combatente na luta contra a escravidão, né? Fizeram uma luta silenciosa, mas uma luta importantíssima, né? Porque é isso, velho. Eu quero lembrar para vocês assim e provocar contando por que a gente trouxe a história do Robert Calley aqui. Não é porque a história do Robert Calley, além de ser bonitinha, não, mas não somente por causa disso. E sim para que a gente possa observar e trazer para os dias de hoje. Até no episódio do nosso podcast, do podcast 40, eu não vou mais me esquecer de uma frase que o pastor Pedro Silva disse, que era o seguinte: é importante a gente conhecer o passado, a história de onde viemos, para que a gente possa compreender o futuro. Para que a gente possa compreender onde estamos, tomar como exemplos. E essa galera aí, antiga, entendeu? Esses caras lá, esses cabras que, meu irmão, chegaram num contexto muito punk. A gente vive numa boa, entendeu? Mas eles observaram onde era que eles podiam ajudar, né? É interessante que, claro, as pautas de Robert Calley hoje a gente não vai fazer. A gente não vai lutar pela abolição da escravatura. Nós não vivemos a escravatura, né? Apesar de que nós não vivemos a escravidão, na verdade. Apesar de que, infelizmente, ainda no Brasil a gente vê situações. A gente vê desigualdade
né, para com o povo negro. Inclusive a gente já comentou em outro cuscuzeiro aqui, né? Nem por liberdade religiosa, não, nós temos liberdade religiosa, nós temos liberdade civil. Hoje nós gozamos dessa liberdade e curtimos ela, né? Não é à toa que eu estou fazendo aqui, a gente está fazendo aqui esse material e podemos colocar no YouTube com muita tranquilidade, né? Mas posso dizer com muita tranquilidade também que isso aqui é fruto do trabalho deles. Essa liberdade que a gente tem, entendeu? Então, assim, eu queria basicamente, para fechar, lembrar 4 coisas de maneira bem resumida, 4 lições que a gente pode tirar disso aí. E quais são? O primeiro legado, né, o primeiro ensinamento que a gente pode tirar disso é o seguinte: assim como Robert e Sarah Calley, a gente tem que estar sensível ao contexto que a gente está, gente. Robert e Sarah Calley observaram uma brecha na educação. Observaram que pessoas não tinham condições de ter acesso à educação, pessoas não tinham condições de ter acesso à saúde, né? Eles olharam e viram as suas habilidades. A Sarah Calley era educadora, o Robert Calley era um médico. Então eles observaram onde era que com o talento que Deus deu a eles, né, que eles adquiriram, eles poderiam servir a Deus com esse talento. Então observe qual é o talento que você tem, né? Onde é que Deus pode estar te colocando, né? E olha ao redor, tenha sensibilidade para isso. Uma questão também que é interessante, eles mudaram a realidade local. Uma vez que eles tinham essa questão do contexto, eles tiveram a oportunidade de mudar a realidade local. Lutaram, se engajaram por causas onde eles viam desigualdade. Eu estou dizendo que vocês, talvez na nossa vida, a gente não vai fazer uma mudança tão profunda quanto Robert e a Sarah Calley fizeram. Mas eu posso dizer para vocês, se a gente olha o contexto, a gente consegue mudar a vida de pelo menos uma pessoa. E eu acho que quando a gente consegue melhorar a vida de uma pessoa, a gente já está mudando a realidade local, tá certo? Deus dá oportunidade para a gente mudar a realidade no simples e no muito. Deus tem condições de fazer o extraordinário, e às vezes a gente fica procurando tanto extraordinário e esquece do ordinário que está ao lado da gente. Um terceiro ponto também é que isso proporcionava neles, e essa visão que eles tinham de estar sensíveis, isso fazia com que eles fossem pessoas que estavam à frente do tempo. Ou seja, a igreja fundada por eles, 34 anos antes, gente, da abolição oficial, definitiva da escravatura pela princesa Isabel, a igreja não aceitava escravocrata. O que acontecia? Eles olhavam o contexto e eles influenciaram as pessoas daquela igreja de maneira que a turma abraçou a ideia, velho. A turma entendeu junto com eles e que aquilo ali era injusto. De pessoas escravizando outras, era extremamente injusto. Então, observem isso aí também. E por fim, e esse aqui é um ponto que aqui no Brasil está muito sensível, gente. A intenção do Cuscuzcast não é polemizar. É sim que vocês olhem com amor que eu vou falar aqui para vocês. É o seguinte: eles não lutaram pelo domínio ou pela hegemonia do povo protestante brasileiro na sociedade da época. O que eles lutaram foi apenas para que o povo protestante, ou acatólico, como era o nome da época, tivesse os seus direitos sociais e civis. Entendeu? Às vezes a gente confunde direito, liberdade religiosa, direito civil com dominação. E às vezes a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, está mais preocupada em exercer o nosso domínio e mostrar de olha como nós somos vitoriosos, e distorcem o princípio do texto que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, gente, não é a hegemonia do nosso grupo religioso. Não é isso. É sim fazer o que Robert Calley e Sarah Calley fizeram. Entender o contexto, mudar a realidade local, lutar contra as injustiças, entendeu? Ter um olhar à frente do tempo, e a gente não está tendo um olhar à frente do tempo. A igreja evangélica brasileira está às vezes se comportando como aquela igreja que há 500 anos atrás o próprio Martinho Lutero combatia. Gente, vamos olhar o exemplo. O exemplo da gente tem que ser um exemplo bom. E tá aí o Robert Calley, que deixou esse legado para todos nós. E se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar. Eu acho que vai ser muito massa. Eu acho que a história desse casal e a história desse cara tem que ser divulgado. Olha, eu vou dizer para vocês, eu não tinha ideia do tanto de coisa que eles tinham feito. E outra, divulguem também o podcast 40, que foi muito massa.
Eu tenho certeza que vocês vão gostar, se vocês ainda não ouviram, tá certo? E semana que vem a gente tá de volta, graças a Deus, vocês viram, tá vendo? Não teve dessa vez, não teve carro do ovo, não teve carro do gás, não teve até a cachorrinha aqui de casa ficou quietinha, tá vendo? Pois é, ela é crente, tá certo? Então, gente, tchau, tchau.